Olá, meus amigos, venho trazer uma palavra para você que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17, que diz assim a palavra: Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Essa passagem da palavra se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 17 do Velho Testamento. Conta a história do quarto rei de Judá, chamado Josafá. Ele tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou por 25 anos. E ele fez o que era correto aos olhos do Senhor, andou corretamente diante de Deus. Josafá, durante o seu reinado, ele fez alguns progressos e algumas reformas religiosas, reformas militares. Foi um rei muito abençoado por Deus. Mas o que me chama a atenção é a forma como ele tratou de uma situação muito complicada que ele estava vivendo, naquela situação, naquele seu reinado. Ele teve que passar, e ele teve uma ousadia que muitos de nós deveríamos ter. Primeiro, que nessa passagem aqui, ele estava diante de uma notícia que chegou aos seus ouvidos, que assustou não somente ele, mas todo o povo de Judá, porque estava sendo anunciado uma grande guerra que estaria por vir. Existia mais ou menos 3 povos reunidos indo em direção a Josafá, proclamando guerra contra ele. Um grande exército, numeroso exército vindo contra ele. E Josafá, naquela situação, o que você faria na situação de Josafá? Porque não é diferente da nossa vida quando nós estamos diante de uma situação complicada, uma pessoa que está te afligindo no trabalho, uma pessoa que está te aborrecendo, seja no trabalho ou seja na sua vida pessoal. Sempre vai ter algumas pessoas que vão se colocar contra você, vai te afligir, vai ser o seu inimigo, vai ser uma pessoa que vai estar oposta a você. E às vezes essa situação nos leva a situações críticas, dramáticas, porque você tem que, diante dessa situação, se posicionar. Muita gente quer brigar, muita gente quer resolver com a força dos seus braços, outras pessoas deixam para lá e acabam sendo humilhadas por tais situações. Mas o que você faria no lugar de Josafá, sendo que um grande exército, um exército poderoso está vindo contra você para guerrear, para tomar suas famílias, tomar os seus pertences e tomar a terra onde você habita? Josafá, ele nos ensina algo muito importante para as nossas vidas aqui. E quais são? Que ele, primeira coisa que ele toma é uma atitude que nos ensina como nós podemos vencer, como nós podemos ser vitoriosos. Então, a primeira atitude vitoriosa que o Josafá tomou foi que ele orou. Ele teve medo do inimigo. Ter medo não significa que você está se entregando em condições para que o inimigo pise em você. Porque nós temos medos. Tem muita gente que tem medo de morrer. Tem muita gente que tem medo de passar por alguma situação, uma crise financeira. Ter medo não significa que você vai, por isso, passar por uma dificuldade em que você não vai ter que enfrentá-la. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando você tiver medo, quando você tiver em situações críticas, dramáticas, faça como Josafá. Ele orou, ele buscou o Senhor. E ele colocou diante de Deus a dificuldade de se enfrentar a uma guerra. E ele colocou o seu inimigo nas mãos de Deus, para que Deus tomasse uma posição. Engraçado que quando ele ora, Deus responde. Deus escolhe um profeta no meio do povo e traz a resposta para Josafá.
E Deus fala para Josafá: olha, nessa guerra vós não precisais pelejar. Vá de encontro ao inimigo, porque eu vou pelejar por vocês. Josafá era um homem temente a Deus, como às vezes você é também. Mas será que todas as vezes que você é afligido, é oprimido pelo seu inimigo, pelo seu opositor, você busca a Deus? Você ora a Deus? Coloca diante de Deus? Josafá fez isso e teve a resposta fantástica de Deus. O inimigo era muito mais numeroso e muito mais poderoso que o exército de Josafá. E ele coloca isso na sua oração diante de Deus. Deus, como eu vou enfrentar um inimigo, sendo que ele é muito mais numeroso que eu? E Deus fala: essa peleja não é vossa, essa peleja é minha. Vá de encontro a eles. Uma coisa eu aprendo aqui, que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance. E Deus nos ensinou aqui nessa passagem que nós temos que ir para a luta, sim. Mas é Deus que vai dar a vitória. Josafá, muito inteligentemente, ele toma a segunda atitude vitoriosa nessa guerra. Ele coloca na frente da batalha sua equipe de louvor. Coloca na frente da batalha os levitas, os adoradores, e começam a glorificar a Deus, a adorar a Deus. E o momento em que eles começam a adorar a Deus, Deus vai e desbarateia todo aquele exército, porque uns começam a matar uns aos outros. O povo de Judá e de Israel foram para essa guerra e não precisaram levantar sequer uma espada, sequer atirar uma flecha. Foi Deus que foi lá e desbarateou todos aquele exército, uns mataram uns aos outros. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus, quando está à frente de uma guerra, você só tem que glorificar e exaltar o nome dele, porque não existe um oponente à altura, não existe um oponente, uma pessoa que possa se colocar, um exército que se possa colocar. E uma coisa mais importante que eu aprendi aqui: quando você está diante de uma guerra, quando você ajoelha orando a Deus, os seus joelhos valem mais do que um exército de pé. Então, ele aqui tomou duas atitudes. Ele orou, depois ele adorou, depois ele viu todo aquele exército, todos os cadáveres no campo, porque Deus passou e com a sua mão deu a vitória ao povo de Judá. E sabe uma coisa que Josafá fez depois? Continuou adorando pela vitória. Que essa palavra venha de encontro à sua vida hoje, meu irmão, minha irmã, e que ela sirva para te motivar e mostrar para você o quão poderoso é o Deus que você serve. Não deixe de orar a Deus em quaisquer circunstâncias, porque Ele sempre tem uma resposta e Ele vai te dar a vitória, desde que você esteja no centro do propósito de Deus. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.